aí como você falou do afogado que está ali na piscina sofrendo e você tem a obrigação de fazer alguma coisa, isso acaba acontecendo com a gente o tempo todo, né? Na função de pai, de educador. Quando você vê a criancinha, muita coisa a gente não nasce sabendo, não tem manual para ser pai, né? E aí muita coisa você vai descobrindo que você tem que ensinar com a prática, né? Vendo a demanda surgir, uma nova perspectiva que foi desbloqueada e a partir desse momento você vê que você vai ter que explicar todo um novo código de conduta a partir daí. E é uma coisa extremamente profunda, né? Extremamente avassaladora, gigante. E eu complemento até dizendo que depois que a Zoe nasceu, eu entendi muito mais sobre a perspectiva assim de Deus olhando a gente, seres humanos pequenininhos. É como se a gente estivesse tentando elaborar uma conversa super sofisticada e lógica, articulada, estruturada com Deus, e Deus olha a gente lá como se fosse tipo Gugu Dadá, né? Falando, tentando explicar. Eu fui amanhã comer chocolate, papai. Tipo, né? Uma frase, a gente tentando articular o pensamento mais bonitinho e bem acabado sei lá, como se essa inteligência divina olhasse pra gente com, oh, que fofinho, guti, guti, guti. A gente é muito... Isso foram os dois impactos maiores assim que eu tive com a chegada dela. E acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando aqui também, né? De como a gente é criança bobinha nessa imensidão complexa. Com certeza. Para mim, uma situação que me marcou muito também, fui mãe, também é uma experiência que mexe muito com a cabeça da gente. Mas uma experiência muito impactante para mim foi ver uma pessoa que estava sofrendo e querer ter alguma coisa para dar para ela. E aquela angústia de, nossa, mas eu não tenho nada, não tenho maturidade, eu não sei nada. Aí você vai lá dentro, abre as portas dos armários da tua consciência, remexe, acha uma coisinha, vem e diz, olha, isso aqui, você já pensou nisso? Você já olhou por esse ponto de vista? De repente a pessoa seca as lágrimas, olha para você e diz, você me ajudou. Eu sou capaz de ajudar. Eu sou capaz de minimizar a dor de alguém, que coisa fantástica. Ainda hoje, uma das coisas que mais me comove é quando alguém chega e diz, por sua causa eu sofri menos, por sua causa eu superei algum dos meus problemas. Eu digo, gente, essa coisinha de nada que existe dentro de mim, quando é compartilhada, dá frutos. Olha como vale a pena investir em construir a si próprio, em trazer à luz aquilo que você é, em pronunciar a sua palavra sagrada. Pois beneficia, funciona. É um copinho d'água, ainda pequenininho que seja, mas num mundo onde está todo mundo num deserto de possibilidades, um copinho d'água é muito. Então é interessante como, quando você se compromete com a dor do outro, do todo, você começa a se virar e a encontrar o que você tem para dar. Que é a forma mais efetiva de se valorizar, de encontrar o seu valor. Eu não sei se da última vez que a gente conversou, Duda, eu te contei a história que eu gosto de contar sempre. Por isso que eu vou perguntar para ver se eu não estou repetindo. Que é a história da batalha de maratona. Eu já te falei sobre isso? Eu acho que não. De Fidípides. Também uma história que me inspirou muito a conquistar essa segurança que eu tenho hoje, de que eu sou muito pequena, mas tenho alguma coisa para dar, porque a natureza me fez humana, portanto, ela acreditou que eu era capaz disso. Portanto, se eu sou humana, eu tenho alguma coisa para dar. Conta-se que os atenienses iam enfrentar os persas na planície de Maratona. E, para variar, os persas eram mais numerosos. Era um ateniense para 2 ou 3 persas. Portanto, eles acreditavam que seriam derrotados. Aí prepararam a cidade, disseram, olha, no anoitecer do terceiro dia, se a gente não voltar, é porque a gente perdeu. Então, vocês pegam tudo de valor, os símbolos sagrados, saem da cidade e queimam Atenas, para que os persas não profanem o nosso lar, nosso território sagrado. E foram embora. Só que daquelas coisas que na história ninguém explica direito, eles venceram. E já era uma certa altura do terceiro dia. Como é que corre, dizem Atenas, para não queimarem que a gente venceu? Pegaram Fidípides, que era um velocista, um atleta da época, né? E ele tinha lutado como todo mundo, estava exausto, coitado. Mas disseram, olha, Fidípides, se alguém tem chance de conseguir correr esses 42 quilômetros e dar esse recado
antes de anoitecer, é você. E ele não contou conversa, saiu correndo, com todas as forças que tinha, dando o seu melhor, correndo. Quando chegou às portas de Atenas, que ele cruzou com os primeiros atenienses, ele diz: Nenique Kamen, vencemos, que tomba morto. Nossa. Ou seja, imagine que cada um de nós tem um Nenique Kamen para dizer ao mundo. E se nós tombarmos antes de dizê-lo, muitas coisas tão belas quanto Atenas vão ser destruídas. Tenho vontade de escrever na lápide do meu túmulo, Nenique Kamen. Antes de tombar, eu tenho que dizer minha palavra sagrada, meu hieros logos, como diz a tradição budista no Dhammapada. Mais corajoso do que aquele que vence 1000 homens em batalha é o que vence a si próprio. Quem vence falsas inseguranças, quem vence falsos boicotes, complexos de superioridade ou de inferioridade, quem vence tudo e sabe que a sua palavra sagrada tem que ser entregue ao mundo antes que ele tombe e que muita coisa vai ser poupada por causa disso. Portanto, não existe estímulo melhor para combater qualquer tipo de insegurança do que eu posso minimizar um pouco a dor alheia. E isso faz diferença para mim, eu tenho motivação. E acredito que eu posso. Eu acredito que todo ser humano pode, mas que nem todo está desperto para isso, nem está realizando isso. Não tem ninguém, mais uma vez, que esteja fazendo nenhum prodígio. Está todo mundo de um jeito ou de outro tentando fazer o seu melhor, segundo o nível de consciência que tem. Se puder acrescentar um pouco de luz na vida dos outros e ajudá-los também a realizarem a entrega diariamente, ou seja, serem fator de soma para o mundo, para a vida do outro, para a sua própria vida, se eu ajudar nisso através de um referencial da minha jornada, poxa, eu sou um bom ser humano. Fiz o que me correspondia. Poderia fazer muito mais. Olha, um dia eu poderei. Se todo dia eu for fazendo aquilo que eu posso, pode ser que um dia eu possa muito mais do que isso. Mas nesse momento, com as condições que eu tenho, o que eu posso é isso. E eu dou tudo. E é considerado um generoso aquele que entrega tudo que tem, ainda que pouco. Mais do que aquele que tem muito e dá uma esmola. E, aliás, no nosso mundo, quem tem muito do ponto de vista de valores, como eu já falei, não acredito que exista essa pessoa. Há quem tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas ele é grande na medida que entrega o seu melhor todos os dias. E é engraçado também como esse processo, ele é eterno, né? De você ganhar confiança e superar essas pequenas etapas assim na vida para ganhar confiança, superar a timidez e tal. Por exemplo, vou confidenciar uma coisa aqui. Hoje em dia eu me considero uma pessoa bem desenvolto, assim, estou satisfeito assim com o processo, com a evolução. Eu me divirto muito com os medos e às vezes perco batalhas também, como todo mundo e tal. Mas é engraçado, quando eu vou falar com você, por exemplo, como eu respeito muito você e todo o seu arcabouço cultural, filosófico e tal, eu me enrolo muito mais, eu fico pensando nas palavras muito mais do que eu pensaria numa conversa mais informal ou se a gente estivesse conversando sem ser uma live. Então é uma coisa constante, né? E imagino que com você aconteça isso quando você está conversando com o seu professor ou com um chefe ou uma pessoa que a decisão dela pode impactar muito profissionalmente a sua vida, a sua carreira. Eu acho que as pessoas no trabalho têm isso também, quando vão conversar com o chefe, aquela fobia de interagir com o chefe, né? Porque uma palavra mal interpretada pode atrasar 2 anos a promoção da pessoa na empresa, ou sei lá, hoje em dia com essa coisa toda de lives e vídeos gravados que podem virar meme, podem pensar um trecho e repetir a exaustão aquilo, essas novas formas de bullying que vêm com a tecnologia. Tem uma frase que eu gosto muito com a tecnologia, assim, a tecnologia veio resolver problemas que a própria tecnologia nos trouxe. E acaba que dispara novas possibilidades de problema. E você sente isso até hoje também? Eu lembro que você me contou o exemplo do seu professor, que, nossa, eu sei tão pouco comparado ao meu professor, mas ele está ocupado dando aulas em outros lugares, outros estados, outras cidades. Então, que bom que eu estou aqui podendo dar essa aula para essas pessoas que estão me ouvindo e que querem aprender comigo. Você fica nervosa também hoje em dia, assim, ou você já superou totalmente? Você está numa transcendência tão grande assim? Qualquer dúvida que você tenha nesse sentido, volte ao artigo 1º. Ninguém de nós está com essa bola toda. O artigo 1º é universal.
Agora, o que acontece quando você amadurece mais um pinguinho daquele de nada? Existe a timidez ocasional, existe a insegurança ocasional diante de uma situação, como você falou, uma situação nova, não sei o que o outro espera de mim. Sempre dá um pouquinho de insegurança. Mas você, quando você vai mudando valores, acaba que só tem uma coisa que te dá insegurança. Aquele que tem mais do que você naquilo que importa para você. É. Uma coisa curiosa, né? Eu já percebi, eu já tive a oportunidade de ter pessoas com cargos, em plateias enormes, e pessoas que tinham determinado status. E elas não me faziam vibrar uma célula. Mas ainda hoje, numa palestra que eu dei, que tenha lá assistindo o professor de Nova Acrópole, que me ensinou tudo que eu sei, ele ainda me deixa inseguro. Porque em relação àquilo que eu considero como importante, ele tem mais do que eu. E não é nem porque ele vai fazer isso ou aquilo, mas porque existe dentro de nós uma vontade de que as pessoas que admiramos se orgulhem de nós. Isso é muito legítimo. E isso não é nada demais. Uma timidez ocasional que a gente tem que saber que faz parte. E não dramatizar isso. O que temos que ter cuidado é com essa timidez sistêmica, crônica, que toma a nossa vida toda. Mas sim, tem certas situações que me inibem, claro, sempre há. Sobretudo quando há pessoas que eu admiro à vista. Tá? Tem uma meia dúzia de pessoas pelo mundo afora que, se estivessem me assistindo, talvez me deixassem um pouco trocando os pés pelas mãos. Mas você vai aprendendo a ter um critério de grandeza que não coincide com os critérios do mundo. Fulano é tal e tal e tal coisa. Tá bom, que bom, né? Que o mundo considera dessa forma. Para mim, ele ainda não me vendeu o seu peixe. Portanto, como eu ainda não comprei o respectivo peixe, ele é um ser humano, que eu respeito. Mas não é dentro do meu critério de valor, não me provoca medo nem insegurança. Então, isso também, à medida que a gente vai amadurecendo, vai adquirindo. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.